Boa noite, a paz do Senhor, amém? Nosso Deus é bom. O tema que nós trazemos nesta noite, a tentação de Jesus no deserto. Vamos para a leitura bíblica, que está no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Nosso Deus é muito bom. Antes de lermos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor. Estamos aqui e te louvamos por todos os teus feitos e por todas as tuas maravilhas, Senhor. Fica à vontade em nosso meio, Senhor. Queremos aprender com a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que a palavra penetre, Senhor. Ó Deus, e venha trazer vida, Senhor, para cada pessoa. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1, a seguir foi levado, vou repetir, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Pode sentar, os amados. Meus irmãos, Jesus foi levado ao deserto. Deserto nos lembra, segundo o dicionário, uma região árida, com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, coberta por um manto de areia. Lugar deserto, escassez de água. É um lugar que ninguém quer estar, totalmente diferente do passeio que a igreja fez, Teve tanta abundância, e tão bom, tão agradável estarmos em lugares bons. Deus proporcionou isto para a igreja, esse momento para a igreja, tanto é que a igreja deu um bom testemunho lá neste local, e foi o momento que Deus deu à igreja. Os irmãos aproveitaram, graças a Deus. Ainda teve o churrasco, sucos e etc, etc. Mas nós estamos na terra. E na terra, assim como tem momentos bons, tem os momentos difíceis também. E Jesus, o que acontece? A tentação de Jesus no deserto, como eu falei para você, que deserto é um lugar assim. Primeiro que Jesus, quando foi levado ao deserto, foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Por quê?
porque ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo e foi levado ao deserto pelo mesmo Espírito. Vamos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1, para confirmar isto. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Amém? Então, já tinha um plano de Deus de Jesus ter que passar pelo deserto. Só que Jesus, ele veio do céu. Essa tentação no deserto não foi algo simples. Primeiro vamos falar que Jesus, ele veio dos céus. Dos céus, meus irmãos. Jesus tinha tudo. Ele estava numa posição gloriosa. Não que ele não esteja agora, mas eu estou dizendo no sentido assim, ele veio dos céus, fazendo parte aqui da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Diante dele, estavam o quê? Nos céus, milhares a seu serviço. E ele ali na glória, sendo exaltado, honrado. E ele a serviço, porque antes mesmo também de vir na terra, ele já existia, porque a Bíblia aponta para Cristo, é cristocêntrica, ele já existia, ele também esteve presente diante de todas as coisas, diante de todos os acontecimentos da terra, mas com toda a glória e todo o esplendor que Jesus tinha e tem, ele tinha que cumprir as Sagradas Escrituras de se fazer como um de nós, de vir nas condições humanas. Ele se humilhou, esvaziou de si mesmo. E como Deus havia prometido que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele tinha que vir à terra. Quando ele veio à terra, a tentação não foi algo simples, porque você vê que em algumas passagens fala assim mais rápido, mas quando você depara com outros evangelhos, aí temos Mateus, Marcos, Lucas, aí você começa a abrir a sua mente no entendimento de que teve algo muito mais do que você imagina na tentação, no que se refere à tentação de Jesus no deserto. E eu estava ali a estudar de madrugada, eu fiquei assim, maravilhado, porque o que acontece? O inimigo, sabendo que ele estava enfrentando esta tentação, ele imaginou assim, Jesus está aqui na terra, mas nas condições humanas, em carne. Ele era totalmente Deus, mas totalmente homem. Então, o que ele fez? Vou agora aproveitar. Agora, eu vou tentá-lo. De uma forma terrível. Por quê? Vamos analisar, segundo as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Em Marcos, capítulo 1, versículo de 12 ao 13. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Estavam com as feras da terra, com as feras infernais que estavam ali para tentar
derrotá-lo. E, usando a própria palavra de Deus, querendo usar a autoridade que ele tinha para que pudesse cair em tentação. Mas mas Jesus, que interessante, ele passou pelo deserto para dar exemplo para nós, de não ouvir a voz de Satanás, de não dar atenção às tentações que ele traz para esta terra, para o ser humano. Ele teve que passar por este momento para nos dar exemplo. E a coisa foi muito mais forte do que você possa imaginar. Sabe por quê? Que eu estava analisando no Evangelho de Lucas. Olha o que o Evangelho de Lucas diz a respeito disso. Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 13. Vamos passear. Estamos passando só nos Evangelhos, Interessante, Vamos lá, capítulo 4, versículo 13. Lucas, capítulo 4, versículo 13. Olha só o final. Passadas, vou repetir. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Gente, pessoal, igreja, tentação de toda sorte. Isso é sinal que não foi só algumas. Jesus foi tremendamente tentado, mas não deu corda para o diabo, não atendeu a voz do diabo. Ele resistiu. Até a palavra diz, resistir a Satanás, ele fugirá de vós. Assim diz a palavra. Interessante, O próprio Senhor tem que passar por isto. Saiu da glória. E teve que enfrentar depois. Tanto pensa bem comigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, segundo a carne de Jesus, o que ele teve? Olha aí. Teve fome. Ele teve fome porque ele tinha que passar esse momento. Ele sentiu fome porque estava em condições humanas. Mas o deserto traz grande ensinamento para o ser humano. Note bem, eu estava analisando antes que interessante que o trabalho, antes e depois, que o trabalho de Jesus começou a haver assim, uma operação tremenda, a ser usado de uma maneira tremenda e extraordinária após as tentações que ele passou. Você sabia disso? Você pode analisar. Passeia lá nos 4 evangelhos, começa a ler sobre a tentação de Jesus, como é que ele foi usado tremendamente após o jejum de 40 dias e 40 noites. E ter que enfrentar tete a tete, cara a cara ali, com o próprio Satanás, que não queria que ele pudesse ter vitória de maneira alguma. Mas interessante, quando o ser humano, se tratando de nós, às vezes nós passamos um momento de deserto. Meu Deus! E começamos a murmurar. Passamos uma coisinha assim tão pequena, gente, na nossa vida. A vida nos permite passar uma coisa tão pequena e começamos a reclamar. E Jesus teve que passar coisas grandes e tremendas para nos mostrar que não devemos dar atenção à palavra do inimigo. O deserto, gente,
Ele nos prepara. O deserto, agora eu quero falar um pouquinho sobre o deserto. Interessante, eu estava de madrugada no meu lar e eu estava querendo fazer assim a leitura, uma leitura bíblica. Eu não ia estar preparando de madrugada a palavra, eu queria buscar, eu queria fazer a leitura da palavra de Deus. E ali, estando no meu lar, eu comecei a buscar e comecei a sentir a presença de Deus, né? Eu estava precisando, né? Mas, de repente, Deus permitiu de eu passar um momento de deserto. Estranho, né? E como é que foi esse deserto? Eu comecei a ler a palavra, depois, né, de ter assim, buscado assim, eu comecei a ler a palavra de Deus, de repente eu senti um vazio tremendo, e eu nem conseguia compreender a palavra. Assim, eu falo da nossa carne, né? Eu senti um vazio, como se Deus não falasse nada naquele momento. E eu não conseguia nem compreender, eu lia, mas estava aquele vazio, e eu sentia a falta da voz de Deus naquele momento. E eu comecei a ficar preocupado. Não, eu não posso perder essa graça, eu não posso perder essa unção, eu não posso. O que está acontecendo comigo? Será que eu me esfriei? Não, o que aconteceu? E eu comecei a sentir um deserto, né? E fiquei preocupado. Mas eu vi que aquilo ali era permissão de Deus. Por quê? Eu falei, vou buscar. Não quero ler assim, não. Aí eu comecei a orar a Deus, comecei a entrar em guerra. A ver, Deus permite isso acontecer em nossa vida. Aí eu comecei a buscar. Pessoal, de repente, aleluia, glória a Deus, Deus começou a falar. Sabe o que é isso? A voz de Deus é diferente. Deus começou a falar. Quando Deus começou a falar, eu voltei na palavra de Deus. Quando eu abri, aí Deus começou a me falar sobre a tentação de Jesus, o que ele passou. Aleluia. Mas ele começou a falar, é diferente, a voz de Deus é diferente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Hoje, na terra, tem homens que pegam a palavra de Deus e estão tentando modificá-la. Leem, mas não compreendem. E começa a deturpar a palavra de Deus. Tem pessoas que leem um texto sem olhar o contexto, para pretexto dos seus próprios interesses, ou para defender suas causas. Esse não recebe vida, não consegue ouvir de Deus. Ouve o quê? Ao inimigo que conhece a palavra. Porque Jesus combateu o inimigo que estava usando a própria palavra. Porque quando o inimigo usa, é para destruição, é para mentira, é para engano. E Deus fala, não ouça a voz do inimigo, não dê atenção. Por isso que Deus fez eu experimentar o deserto. O que é ler a palavra sem sentir nada? Eu fiquei até tenso naquele momento, eu fiquei até preocupado. O que é isso? Mas logo, quando Deus falou, eu falei, que graça, que diferença. Não adianta usar a Bíblia sem depender da graça de Deus, sem depender do Senhor, porque quando Deus fala, é tremendo. Aleluias! Ele traz vida para os nossos corações. Aleluias!
Por isso que o cristão, até quando passa o momento do deserto, e ele, ao invés de murmurar nesse momento, ele confia em Deus, ele glorifica a Deus, ele é abençoado. Na Bíblia tem exemplo do próprio povo de Deus, que no momento do deserto, quando murmurava, o que acontecia? Trazia a maldição. O povo sofria, porque o povo só queria bênçãos. E hoje é a mesma coisa. Hoje, as igrejas em si, muitos querem vitória, só vitória. Muitos estão preparados só para vitória. Mas quando passar o momento do deserto, estarão preparados? Darão atenção à voz de Deus? Negarão a voz do inimigo, do tentador, do falso, que usa também a palavra, só que para engano. Para você não ser enganado pelo inimigo, o que você tem que conhecer? A própria palavra de Deus e depender do Senhor. Por isso que há um incentivo das verdadeiras igrejas, das igrejas que estão ligadas no Senhor, de quê? De ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para não ser enganado pelo inimigo. Entendeu? O inimigo usava a palavra, mas Jesus respondia com a palavra. Não tem que ouvir ao inimigo, tem que ouvir a Deus, tem que depender de Deus. É algo maravilhoso. E eu me alegrei muito, porque Deus começou a falar, para você ver como a palavra de Deus, quando o homem depende de Deus, quando o homem está ligado em Deus, a palavra de Deus traz vida para nós. O tentador, ele vai tentar te tirar do sério, vai tentar te desviar do caminho. Mas você, uma vez perseverando em dar atenção à palavra de Deus, você vai conseguir vencer a tentação e logo após, Deus vai te socorrer. Por quê? O que aconteceu com Jesus, conforme nós lemos no final? E depois o tentador saiu e os anjos o serviam. Então vai passar, irmão. O momento do deserto vai passar. Quem sabe muitos, depois de um passeio tão maravilhoso, estão enfrentando nesses dias um deserto. Nós estamos na terra. Ainda não estamos no céu. E o momento do deserto vem. E vem para todos. Para quem tem dinheiro, para quem tem pouco dinheiro, para quem tem muito, vem para todos. É assim. Nosso Deus é maravilhoso, meu. Nosso Deus é tremendo. A reclamação também tem grande diferença da gratidão. Quando a pessoa, diante de um problema, diante de uma dificuldade, começa a reclamar, ela não abençoa a vida dela. Ela atrai realmente as coisas ruins. Ela desagrada a Deus. A reclamação desagrada a Deus, entristece a Deus. Ao contrário, que no momento difícil que você está passando, ao invés de reclamar, você é grato a Deus, você alegra o coração de Deus. Porque o meu servo está passando por lutas, mas está sendo grato a mim. O que Deus queria, ao invés do povo antigo, quando estava no deserto, em que Deus ali supria as necessidades, estava sendo a provisão do povo de Deus, mas quando as coisas ficavam mais escassas e o povo começava a murmurar, entristecia Deus. Mas o que acontece quando o povo começa a lembrar dos grandes feitos de Deus? Não, estamos passando um momento difícil, mas vamos confiar no Senhor dos Exércitos. Isso que acontecia o quê? Isso alegrava o quê? O coração de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Quando estivermos passando um momento difícil, ao invés de ficarmos reclamando, temos que ser grato ao Senhor. Gratos, porque Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. E até no momento do deserto. E quando nesse momento difícil, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar,
Porque o inimigo estará ali. Ah, mas tu não é filho de Deus? Por que está passando por isso? Por que teus filhos estão passando por aperto? Por que você está tão apertado financeiramente? Por que você ficou desempregado? Aí começa a acusação. Ah, tu não é filho de Deus? E aí? Começa a escarnecer, tentando te tirar do sério, tentando fazer você reclamar ou murmurar. Às vezes até os próprios colegas de trabalho, sabendo que você é cristão, né? Fala alguma coisa que, às vezes é usado pelo inimigo para te falar alguma coisa para te tirar do sério. Mas, diante deste momento, você deve o quê? Aproveitar o quê? Para glorificar a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Né? E eu me lembro que os momentos mais difíceis da minha vida, em que eu glorifiquei a Deus, eu senti muita presença de Deus por causa disso. Né? Porque nós glorificarmos a Deus nos momentos de bonança é fácil, mas glorificarmos a Deus nos momentos de dificuldade, aí é que é difícil. E às vezes até numa coisinha simples. Quer ver uma coisa? Teve o passeio ontem, né? Vamos supor que no passeio de ontem, ao invés de ter aberto um sol, Deus permitisse que caísse uma chuva. Um pouco antes de vocês virem para a igreja, de estar aqui 7 horas para pegar o ônibus, Deus permitisse. O que você ia fazer? Ia começar a me reclamar? Oi, Senhor, te agradeço. Qual ia ser sua reação? Muitos iam ficar reclamando. Ih, está chovendo, não quero ir. Ih, dei meu dinheiro à toa. Ih, pronto. Ou você ia, não, eu vou passeio. Ainda que esteja chovendo lá, eu vou jogar ping-pong, eu vou me alegrar com o irmão, vou contar testemunho lá, sentado, mas não é a chuva que vai impedir. Eu vou, né? É interessante, né? Tem pessoas que de um deserto, através da confiança em Deus, através da alegria dela, ela faz de um deserto um manancial. Agora tem pessoas que têm um manancial em mãos, mas por causa da murmuração, da reclamação, faz do manancial um deserto. Oh, Deus! Confiar em Deus em todas e qualquer circunstâncias. Ainda que começasse com chuva, marcou aqui, a não ser que chegasse aqui, aí o pastor falasse, pessoal, por motivo de força maior, hoje nós não vamos ter o passeio, vamos marcar para outro dia. Aí sim, mas teria que vir até aqui, todo mundo junto. Vamos ter? Vamos ter? Amém. Vai ser outro dia? Amém. Deus assim permitiu. Às vezes Deus está trazendo um livramento, alguma coisa. Não sei, Deus sabe todas as coisas. Só que, graças a Deus, Deus permitiu, né? Abriu o sol ali, limpou as nuvens, né? Tal, né? E foi um ótimo dia. Mas sermos gratos a Deus em todos os momentos. Não só os momentos bons, porque Deus está vendo o nosso comportamento. O pastor falou uma coisa muito interessante, que lá a direção estava olhando como a igreja estava se comportando. Muito bom testemunho. Que coisa maravilhosa. Quando ele me falou isso, eu fiquei encantado. Entendeu? Então, sermos gratos a Deus por todos os momentos. Mas a voz de Deus é tremenda. Jesus deu grande exemplo. Era necessário isso acontecer, que hoje em dia nós estamos vendo aí tantas vozes, não é verdade? Tantas vozes. Aí, quem não está firme na palavra, eu vou para cá, eu vou para lá, ou eu vou para lá. Atendo a esse ou atendo aquele. Mas o que Jesus ensinou? Dê atenção somente à voz de Deus, a que vem dos céus, né? Não a voz enganosa, né? Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, eu quero ler para vocês que o cristão, quem segue a Jesus, ele tem que saber que ele vai passar situações difíceis, aflições, e ele tem que levar a sua cruz. Não adianta, ele está na terra,
Quem segue a Jesus, quem vem após a Ele, ele vai ter que enfrentar confiando no Senhor. Vamos lá em João, capítulo 9. Evangelho de João. Capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9. João 9. Peraí, um instantinho. É só um acerto. Não é João, é Lucas. Tá? 9, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu reparei que está alguma coisa diferente. Isso. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vir a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Então, a palavra de Deus diz, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, alegra teu coração por seguir a Jesus. Ele não te deixará só, entendeu? E outra coisa, depois de você ter vencido todas as tentações, o que acontece? Jamais ele vai te deixar só. Porque o que acontecia com Jesus, que ele deu exemplo, os anjos o serviam. Né? Deus estava ali presente diante de todas as coisas. O tentador, ele tenta para um lado, tenta para o outro, mas devido à tua confiança na palavra de Deus, devido à tua confiança no Senhor, ele se retira. Ele não resiste, porque resistirá a Satanás e ele fugirá de vós. Que Deus o abençoe rica e abundantemente em o nome de Jesus.